Sabias que os bruxos estão constantemente a entrar na tua casa, na tua igreja, nos teus negócios, no teu casamento, sem você perceber? Graças a Deus, eu sou irmão Osvaldo, vosso irmão em Cristo, aquele que Deus levantou nesta geração para destruir altares das trevas. Glória a Deus. Eu quero partilhar uma palavra contigo no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 25. Diz assim: E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está em pé dela. Graças a Deus, um homem chamado por Deus, Gideão. Deus aparece a Gideão e fala para Gideão: Gideão, você precisa destruir o altar do teu pai. Em outras palavras, você precisa destruir a bruxaria, o feitiço do teu pai. Por quê? Ou seja, toda família, existe um sacerdote, uma sacerdotisa no mundo espiritual maligno. Isto é, em todas as famílias existe sempre um bruxo, um feiticeiro. E na família de Gideão, o pai que era bruxo. E Deus disse para Gideão: Gideão, destrói, acaba com a bruxaria do teu pai. Por causa de quê? Porque a bruxaria que pertence à nossa família tem objetivo de nos neutralizar, tem objetivo de não te fazer crescer em Deus. Mas você precisa se levantar, se consagrar a Deus para abater os bruxos da tua família. Você precisa se levantar no mundo espiritual e declarar no mundo espiritual: na minha família quem governa sou eu. Na minha família quem manda é o altar de Deus e não o altar da bruxaria. Olha, Deus é contigo. Deus é contigo. Existe sempre um encantador em cada família, mas nós somos chamados por Deus para destruir o altar da bruxaria nas nossas famílias. Não fica relaxado, não fica molenga. Comece a mergulhar no oceano do Espírito para que Deus comece a te comunicar aquilo que bloqueia o teu crescimento espiritual, aquilo que bloqueia as tuas finanças, aquilo que bloqueia o que Deus tem colocado na tua vida. Dizia eu que os bruxos estão constantemente a entrar na tua casa, nos teus negócios, no teu casamento. Por quê? Porque no mundo espiritual existe portais, existe radares. Tem bruxo que ele pode te localizar, no espelho, pode te localizar numa bacia de água, ele pode te localizar
em alguma coisa que ele te oferecer. E os bruxos, eles normalmente, eles aparecem em nossas casas em forma invisível, porque aqueles que já estão no nível mais avançado, eles tiram o espírito do seu corpo e vêm em tua casa em forma invisível, isto é, para poder bruxar, para poder vos vigiar. Mas a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e nunca subiu no nosso coração, é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Nós devemos ver o invisível, crer no incrível, devemos conquistar o impossível. Os bruxos têm que cair por terra. Os bruxos têm que ser cortados no espírito. Têm que ser esmagados. Na nossa família nós temos que governar. Nós temos que liderar. Não permita que um feiticeiro lidere a tua família. Não permita que um bruxo lidere a tua família. Olha, eu quero revelar-te algo muito profundo. Os bruxos normalmente, quando eles tiram o espírito do corpo, eles têm 20 horas fora do corpo. Se não voltarem, eles podem morrer. E nós temos a capacidade de fazer colar um bruxo, uma bruxa, e fazer colar no espírito. Quando bater 20 horas batido, não voltar no seu corpo, ela morre, será enterrada. Você tem esse poder, nós temos esse poder. Pela oração, você destrói a bruxaria que te aprisiona. Então, seja como Gideão. Gideão não olhou para trás. Gideão destruiu a bruxaria do seu pai. E na província aonde eu vivo, isto é o Ambu, há muitos jovens bloqueados em altares do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô. E muitos cristãos no Ambu que se dizem ser cristãos estão a ser usados para bruxar inconscientemente. Porque ele não se desfez do altar do pai, da mãe. A mãe é bruxa, o pai é bruxo, ainda controla, nem no mundo espiritual, o filho. E eu conheço muitos cristãos no Ambu que são bruxos inconscientemente. Alguns pertencem em grupo de louvor, outros estão na intercessão, outros estão na liderança. Nunca quebraram o altar da bruxaria de sua família. Nunca quebraram o altar do pai, o altar da mãe. Quando Deus chama Gideão, Gideão se converte. A primeira coisa que Gideão fez é quebrar o altar da bruxaria do pai. E muitos estão a ser usados no Ambu. Aqueles que vão na igreja estão a ser usados para bruxar, porque existe bruxaria pelo sangue, existe bruxaria no espírito, existe bruxaria inconsciente e bruxaria consciente. Muitos cristãos na província do Ambu estão a ser usados nestas 4 dimensões da bruxaria. Então, amado, você precisa se levantar. Você precisa ver o mundo invisível.
Você precisa governar sobre a tua família, porque o espírito que está em nós é maior do que o espírito que está no feiticeiro, é maior do que o espírito que está no bruxo, é maior do que o espírito que está no quimbandeiro. Amado, se o bruxo voa com vassoura, se o bruxo tira o espírito do corpo, nós voamos de joelho e conseguimos sair no espírito para confrontar o mundo das trevas. A autoridade de confrontar, atacar, foi dado à igreja. A Bíblia diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e que a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, você ainda que sonha que está a ser usado para bruxar, está a ser usado, glória a Deus, para se prostituir, está a ser usado pelo maligno, não consegue orar, não consegue meditar, o altar do teu pai, o altar da tua mãe está a te puxar, para que você não cresça na graça de Deus. Na graça de Deus. Estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para lutar contigo. Seja bem-vindo. E Deus é contigo e Deus fará graça na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.